Fala, meu povo! Mais uma aula do professor Newton Filho. A aula de hoje ela vai ser um pouco diferente. Nós vamos analisar uma música, tá? Então, vai seguir aí a música Mulheres de Atenas. Ela vem com um comentário do compositor no início, tá certo? E depois a gente vai analisá-la. Essa aula aqui é pensada para o sexto ano, tá bom? Até mais! Mulheres de Atenas foi uma canção escrita para uma peça do Augusto Boal. Na verdade, ele escreveu o roteiro da letra, um rascunho da letra, me mandou para fazer a melodia e dar um ajeitado. Essa é uma peça feminista, bem dos anos 70, né? E é engraçado que a canção foi condenada por alguns feministas radicais, porque dizia: mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Quando, evidentemente, a ideia era dizer: não mirem-se, não se mirem no exemplo. Mas foi tomado ao pé da letra por alguns. Havia um pouquinho disso também, de bobagem, né? Essa coisa do feminismo levado as últimas consequências, às vezes, resultava em grandes besteiras. É isso, era uma canção feminista para uma peça feminista. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem dos seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite, se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram, mas duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, sofrem dos seus maridos poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados e quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos carícias plenas, obscenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, despem-se dos maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar carinho, outras falenas. Mas no fim da noite, aos pedaços, quase sempre voltam dos braços de suas pequenas Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, geram dos seus maridos os novos filhos de Atenas. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito, nem qualidade, têm medo apenas. Não tem sonhos, só tem presságios, seu homem mares naufrágios, lindas sirenas morenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, temem por seus maridos, heróis e amantes de
de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cenas, vestem-se de negro, se encolhem, se conformam e se recolhem. As suas novenas serenas, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, secam os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Bom, vamos lá analisar a música, né? Composição de Chico Buarque. Ele mesmo falou sobre o início da história da música, né? Foi pensado por uma peça teatral feminista, uma letra feminista. E quando ele fala, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, ele na verdade está fazendo o quê? Está provocando o leitor, eu acho que podemos dizer, principalmente as mulheres, para não seguirem os exemplos das mulheres de Atenas. Tá? E assim, vamos analisar a letra, eu vou buscar não me demorar muito, né? Porque a gente vai comentando, a gente viaja, né? Eu sempre gostei de trabalhar música com meus alunos, antigamente até levava o violão, tocava com eles, sempre assuntos a ver com, né? Temas a ver com o assunto. Vivem para os seus maridos orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite e se arrumam só as melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem, imploram mais duras penas, cadenas. Então assim, no primeiro momento, claro, não foi pensado, né? É só uma figuração para se falar sobre a questão da mulher, mas dá para a gente sim refletir sobre a sociedade grega antiga, né? Onde você vê que a mulher ela era um objeto pertencente ao homem, tá? Este homem tinha suas obrigações, mas aí tinha ela como posse, como moeda de troca, né? Você vê uma sociedade onde os pais casavam as filhas como moeda de troca muito cedo, certo? E aqui você vê que a vida da mulher era em função do homem, né? O homem tinha acesso ao estudo, o cidadão grego tinha acesso ao estudo, à formação e tudo mais, e a mulher não, né? A mulher não, tá? Então vive para os seus maridos orgulho e raça de Atenas, entendeu? E aí quando fustigadas não choram, né? Quando o marido, se o marido decidisse bater na esposa, né? A esposa dele poderia, né? E elas simplesmente aceitavam, tá? Vamos prosseguir. Sofrem para os seus maridos poder e força de Atenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Possivelmente fazendo referência à esposa de Ulisses, né, que ele vai para a guerra de Troia e ela fica, né, no aguardo dele e falou: olha, se o nosso filho criar barba e eu não voltar, você se case de novo. E aí aparecem vários pretendentes, né? E ela fala assim: olha, eu vou tecer uma tapeçaria, né? Os tapetes eram usados como decoração, né? Ficavam nas paredes decorando, mostrando histórias. Olha, eu vou tecer uma tapeçaria e quando eu terminar de tecer a tapeçaria, eu vou escolher com quem de vocês eu vou me casar. E aí ela tecia, ela ficava tecendo a tapeçaria e quando estava terminando ela desmanchava tudo de novo, né? Então aquela figura que se cria da mulher, né, da mulher que vive para o marido independente da situação, né? Ele foi para a guerra, mas eu sou dele. Ele pediu que eu me casasse de novo, mas eu não vou me casar de novo, eu vou esperar ele,
Tá? Então essa imagem idealizada da mulher, né? Uma, eu falo santa, né? E sempre reforçando a ideia de que a mulher vive em função do marido, que a honra da mulher está no marido. O marido ser a força de Atenas, né? O marido ser a força do Estado, a força do seu país, é consequentemente a honra da mulher. A mulher tem que fazer as vontades do seu marido. Tá? E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas. Então a mulher é um objeto deste homem. Né? Por mais que ela se guarde para ele, ela estaria fazendo apenas o dever dela, né? Uma visão bem tradicional da mulher. Apesar de que existia a mulheres guerreiras, né? Tô me recordando agora, apesar de que existiam mulheres guerreiras, por muito tempo ficou meio que lendário. Existiam ou não existiam as Amazonas, né? As tão famosas Amazonas. Elas são citadas na obra de Homero, mas hoje tem descobertas históricas, né, arqueológicas, que levam a crer que elas existiam realmente. Né? Elas não eram uma nação independente, tá? Elas viviam num, com outra nação lá da Grécia, onde tinha homens e mulheres, mas elas eram um grupo de mulheres guerreiras, sim. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Despe-se por seus maridos, bravos guerreiros de Atenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falenas, mas no fim da noite aos pedaços quase sempre voltam para os braços de suas pequenas Helenas. Helenas fazendo referência a Helena de Troia, né, que ela era a rainha de Esparta, era Helena de Esparta e é sequestrada pelo príncipe de Troia. E aí tem a guerra de Troia por causa dela. Né? O... essa visão bem machista do homem poder sair para festa, encher a cara, né, tomar vinho, o vinho que era a bebida da Grécia, né, da antiga Grécia, e aí poder voltar para casa e a esposa vai estar esperando por ele, tá bom? Geram para os seus maridos os novos filhos de Atena. Elas não têm gosto ou vontade, nem defeito nem qualidade. Têm medo apenas. Não tem sonhos, só tem presságios. O seu homem, mares, naufrágios, lindas sirenas morenas. Tá, vamos fazer uma análise mais profunda aqui. Na religião, a mulher muitas vezes encontra-se nessa situação, tipo, ela dá a luz ao herói. Ela é importante por causa do filho que ela teve. Ela não tem a importância em si. Você vai ter a figura de deusas, mas você dificilmente vai ter a figura de heroínas. Né? Você tem os heróis Hércules. Dificilmente você tem a figura das heroínas. Né? E algumas vezes você tem até. É mais fácil você encontrar a figura da vilã do que da heroína. Tá? E aqui. Mas não vai ter uma heroína em nenhuma religião, não vai? Vai, claro que vai. Mas aí você já vê como exceções. Né? Como exceções. Tá? E aqui você vê isso, geram para os seus maridos os novos filhos de Atena. Então, por que a mulher é importante? Porque ela dá à luz aos filhos de Atenas. Porque ela é esposa do orgulho e raça de Atenas, dos maridos. Porque ela aguarda o seu marido voltar para a guerra, o seu marido que foi para a guerra por Atenas. Entendeu? Então essa situação em que a mulher era posta, né, nessa cultura, onde a sua importância enquanto mulher é
servir ao marido. É servir ao Estado gerando filhos. Tá? E assuntos como política, negócios, guerra, todos eram decididos, eram conversados entre os homens. Né? Entre os homens. Tem por seus maridos heróis e amantes de Atenas. As jovens viúvas marcadas e as gestantes abandonadas não fazem cenas, vestem-se de negro, se recolhem se conformam e se recolhem às suas novenas serenas. É interessante essa frase. As jovens viúvas era muito comum casar-se cedo, né? O que para nós é cedo. Então você vai ver na Grécia, né, meninas de 12 anos se casando. Que é quando o corpo começa a desabrochar, né, evoluir. A mulher, naturalmente, ela evolui fisicamente mais rápido que o homem na puberdade, porque o corpo joga muito hormônio para que ela possa menstruar. E aí você vai ver, por exemplo, uma menina de 12 anos mais alta, mais desenvolvida que um menino de 12 anos, né? Mas aí depois de 8 anos, você comparar novamente, né? Essa menina já com 20, esse menino com 20, você vai ver que o menino está mais alto que ela, mais forte, né? Os músculos desenvolveram mais. Exatamente por isso, porque o homem ele vai desenvolvendo aos poucos, mas ele desenvolve por mais tempo, né? E a mulher ela se desenvolve mais rápido, mas ela vai em um espaço mais curto, né? Por essa aceleração. E aí você vai ver muitas meninas sendo casadas cedo, né? E ficando viúvas cedo também, né? E ficando viúvas cedo. Por questões de guerra, por questões de morte, até o marido bem mais velho, muitas vezes, dependendo da sociedade. Né? E elas, mesmo depois da viuvez, eu não sei como era a lei, acredito que elas pudessem casar de novo. Né? Acredito que elas pudessem casar de novo. E termina, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Secam por seus maridos o orgulho e raça de Atenas. Aí eu acho que aí ele dá uma sacada, né? Te dá um toque da intenção da música, que essas mulheres elas não vivem, elas morrem. É até um meio cômico, mas é trágico, né? Elas morrem pelos maridos, elas não vivem pelos, elas secam pelos seus maridos, tá? Então essa imagem da mulher ateniense, em alguns casos houve sim mulheres que tiveram espaço, né, na cultura como poetisas e matemáticas. Eu não sei se houve uma filósofa, eu não sei se ela era ateniense ou era romana, mas se eu não me engano ela é ateniense não, grega, peraí. Eu me lembro que eu até fiz um trabalho sobre ela uma vez com a minha filha, mas houve uma filósofa que ela era matemática. Pelo menos uma. Mas eram assim, eram exceções, né? Eram exceções. Tá aqui, Temistocleia. Foi uma filósofa, matemática e poetisa, né? Melissa foi uma filósofa e matemática pitagórica. Então você tem essas exceções. As mulheres normalmente elas exerciam poder na sociedade grega,
né, exerciam autoridade influenciando os seus maridos. Tá, isso é sabido, que elas tinham aquele poder de influenciar indiretamente a escolha dos seus maridos. Mas sempre quem aparecia, que tomava o rumo, as decisões, a autoridade da casa era o homem, tá? Mulheres que tiveram espaço, tiveram, mas sempre naquela situação de exceção. Tá bom? A grande maioria era pro homem. Tá certo. Ah, sim, outra consideração sobre a música, você percebe que a melodia dela, né? Mire-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Ela sempre se mantém, né? Ela não varia muito, mostrando a vida, né? Fazendo uma referência à vida da mulher que não tem muito o que mudar, não, minha filha. É isso, entendeu? Não vai ser muito diferente disso que você já vive, né? Enquanto o homem tem perspectivas de evoluir no trabalho, no emprego, nos estudos, de viajar, a mulher não. A mulher ela casou e vai cuidar da família, tá? Não que seja um problema cuidar da família, adoro ficar com a minha família. Esse período de pandemia, tenho me dedicado aos serviços domésticos, né, como cozinhar, eu gosto muito, mas nós temos a opção de fazer outras coisas, né? Essas mulheres não tinham, tá bom? É importante a gente levar isso em consideração. Essa questão que o Chico Buarque fala no início, né, que foi mal interpretado, como se ele dissesse assim, que fosse uma mensagem que as mulheres tinham que seguir o exemplo das mulheres de Atenas, né? Isso é bem comum na literatura, inclusive, né? Personagens são postos com uma atitude negativa. É como uma forma de instigar o leitor a ter uma aversão àquilo. Entendeu? A ter uma aversão, a não concordar com aquilo. Então, por exemplo, quando você vê um filme que vamos pegar uma série que foi muito famosa, que era aquela Narcos, né? Que as primeiras temporadas falavam sobre o Pablo Escobar. Quando você vê o Pablo Escobar sendo tratado, que foi um grande narcotraficante, né, muito poderoso, não só rico como poderoso, perigoso, sendo idolatrado pelo povo na Colômbia, né, ele era chamado lá de El Patrón, distribuía dinheiro, fazia caridade, mas ao mesmo tempo a série faz o que? Ela mostra quantas pessoas ele matou, né? E faz com que a pessoa que está assistindo se conteste. Poxa, ele ajudava o pessoal, dava dinheiro, dava emprego, mas a qual custo? Né? A custo de vidas. Entendeu? Mesma coisa a letra. A ideia é fazer com que ela instigue. Né? Olha só, essas mulheres viviam, né, por seus maridos e eram submetidas a situações desde a sua juventude, né? Desde a idade mais dos 12 por aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui porque se a gente fizer gosto vai dar meia hora de aula. Se não deu, eu não sei que eu ainda vou editar o vídeo. Espero que tenham gostado. Vamos valorizar nossa cultura. Um forte abraço e tchau!